Fala pessoal, eu sou o professor Anderson e você está conectado no canal Destrava a Língua. Hoje no nosso canal nós vamos falar sobre complemento verbal. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as novas notificações, já compartilha com a galera, já deixa sua curtida aí, o seu comentário, corre lá na página do Instagram, destrava.língua e começa a seguir a gente lá, beleza? Thiago, solta a vinheta. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre complemento verbal. Lembrando que o assunto de complemento verbal, ele está dentro do assunto de período simples, dentro da análise sintática, tá? Então, se você perdeu alguma coisa aqui, corre lá para ver os primeiros vídeos de análise sintática, para você se inteirar e dar conta desse assunto aqui, beleza? Bom, gente, para eu poder entender, de fato, o complemento verbal, eu tenho que pensar numa matériazinha que eu sei que vocês já viram, mas é difícil de recordar, que é o tal da transitividade verbal. Estão lembrados? Vamos pensar aqui, o que a palavra transitividade lembra para você? Exatamente. Transitividade lembra trânsito. Vamos pensar assim, tá? A gente vai fazer uma metáfora aqui para a gente poder aprender de uma maneira bem leve, bem tranquila sobre o complemento verbal, ok? Então, olha só. Então, imagina que eu estou aqui no trânsito, o trânsito está fluindo, ou seja, quando eu estou dirigindo, quando eu estou dentro de um carro, né, quando o carro está em movimento, quer dizer que eu estou em transitividade, estou em movimento. Agora, vamos supor que eu parei o carro, estacionei ali, então não estou no trânsito, estou intransitível, tá? Vamos pensar assim. Acontece da mesma forma com os verbos também. Se a gente está falando de complemento verbal, obrigatoriamente a gente vai falar de complemento dos verbos. Muito óbvio, né? Vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho a seguinte frase: necessitamos de um médico urgentemente. O verbo nesse caso é o verbo necessitamos. O verbo necessitar é um verbo que precisa de movimento para poder produzir sentido. Então, se eu de repente chegar aqui para você e falar necessitamos. Então, o verbo necessitar é um verbo que obrigatoriamente exige um complemento. Ou seja, ele é um verbo transitivo. Ele não para no seu sentido. Ele sozinho não completa um sentido. Então, eu preciso que ele continue rodando, ele precisa estar lá no trânsito para provocar algum sentido. Então, nesse caso, necessitamos de um médico. Um médico é o complemento desse verbo transitivo. E aí a gramática, ela faz uma coisa bem engraçada, tá? Esse complemento a gente chama de objeto. Mas não vamos pensar que é um objeto qualquer, uma régua, uma caneta, nem nada disso não, tá? Dentro da gramática, a gente vai entender objeto como complemento verbal sempre, tá bom? Então, olha só, o verbo necessitar, a gente entendeu que é um verbo transitivo, ou seja, ele precisa de complemento. Agora, existem alguns verbos que não precisam de complemento, tipo, ontem eu comi bastante. O verbo comer, ele é um verbo que não necessariamente ele precisa de um complemento. Ele por si só, ele já produz o seu sentido. Então, se eu disser ontem eu comi, beleza. O sentido, ele já está pelo próprio verbo, tá? O bastante, ou ontem eu comi um bolo, ou seja o que for, de fato não é um objeto desse verbo, porque o verbo comer não exige nenhum complemento. Ele por si só, ele já basta, ele já produz o seu sentido. Por isso, esse tipo de verbo é considerado verbo intransitivo. Ou seja, ele sozinho já produz sentido. Ele está estático, parado, ele não está no trânsito. Então, deu para a gente entender aí mais ou menos o que é o verbo transitivo e o que é o verbo intransitivo. O verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. E esse complemento a gente vai chamar de objeto. O verbo intransitivo, para a análise aí. Descobrir que ali é um verbo intransitivo, não tem mais nenhuma análise a ser feita em relação ao complemento verbal, ok? Agora a gente vai observar somente esses verbos transitivos, esses que estão ali, ó. Eles que estão ali no trânsito pesado. Imagina a hora de pico, no centro de Belo Horizonte, numa sexta-feira.
Então imagina aquele trânsito pesado e a gente está ali, ó, dirigindo junto com os verbos transitivos, tá? Tenta imaginar assim. Em determinado momento, eu pego uma via e começo a dirigir a 100, 110, 120, 130, 150. Droga, é o Brian. E aí logo em seguida eu avisto um quebra-mola. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir a velocidade o máximo possível, vou engatar aí talvez a segunda ou se bobear até a primeira, vou diminuir a velocidade e passar pelo quebra-mola, ok? Isso não quer dizer que eu parei o trânsito, não, vou só diminuir a velocidade porque tem um pequeno obstáculo ali. Vamos entender isso agora falando sobre o complemento verbal? No caso da gramática, nós temos alguns verbos transitivos que precisam obrigatoriamente de uma preposição. Como assim, professor? O exemplo desse verbo, o verbo necessitar, ele exige a preposição de, ou seja, necessito de alguma coisa. Então, toda vez que um verbo transitivo precisar diminuir a velocidade para poder passar em cima desse quebra-mola, a gente vai chamar de verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele obrigatoriamente precisa de uma preposição. Diferentemente do exemplo, eu quero férias. Meu Deus! Eu preciso de férias! Olha só, o verbo querer, primeira coisa que eu vou analisar, se ele é transitivo ou ele é intransitivo. Quem quer alguma coisa. Porque imagina se eu disser assim, pessoal, eu quero. O verbo querer, ele obrigatoriamente exige um complemento. Se ele exige um complemento, quer dizer que ele é um verbo transitivo. Agora, nesse caso aí, eu quero férias, não exigiu preposição. Então, ó, o trânsito está livre para ele, não tem nenhum quebra-mola que vai interromper aí o fluxo do trânsito. Então, eu considero ele como verbo transitivo direto. Outro exemplo bem legal aqui. Espero a sua curtida no final desse vídeo. Olha só que exemplo bacana. O verbo esperar, ele é um verbo transitivo, porque quem espera, espera algo ou espera alguém. Ou seja, ele é um verbo transitivo. Agora, o complemento, ou seja, o objeto desse verbo, no nosso caso, no nosso exemplo, é sua curtida é o objeto, é o complemento desse verbo. Porém, ele não tem preposição alguma. Então, nesse caso, eu vou ter um objeto direto, que é um complemento de um verbo transitivo direto. Simples assim. Pessoal, então pensa aqui comigo. Todo verbo transitivo direto vai exigir um objeto direto. Todo verbo transitivo indireto vai exigir um objeto indireto. É simples. Ah, professor, então pode ser que em algum caso exista um objeto indireto complementando o verbo transitivo direto? Não, nunca vai existir um objeto direto complementando um verbo transitivo indireto, tá? Objeto indireto complementa verbo transitivo direto. Objeto indireto complementa verbo transitivo indireto. Agora, em alguns casos, pode acontecer do verbo ter bitransitividade. O que é bitransitividade? Um exemplo legal de verbo bitransitivo dentro de um período é a seguinte frase. Peço a você que se inscreva neste canal. Pessoal, olha só. A gente nunca deixa de fazer um jabazinho, né? O verbo pedir, ele é um verbo transitivo, ou seja, quem pede, pede algo ou pede a alguém. Então, nesse caso, eu peço a você. Esse azinho aí é preposição, ou seja, objeto indireto. Peço a você que se inscreva. Que se inscreva é o segundo objeto, ele não tem preposição, então é um objeto direto. Nesse caso, eu tenho um verbo transitivo, direto e indireto, com o objeto direto e indireto. Aí, nesse caso, funciona muito bem. Se inscreva lá. Olha só, vou deixar um desafio aqui para você. Eu vou falar alguns verbos aqui de maneira aleatória e você vai ter que classificar entre verbo intransitivo, transitivo direto ou transitivo indireto. Verbo resistir, duvidar, pular, correr, encontrar. Bom, galera,
Vai ficar aí o desafio para vocês, então comenta bastante aí, se tiver dúvida, pergunta, que eu vou interagindo com vocês aí para a gente tirar todas as dúvidas, tá bom? Bom, galera, nosso vídeo de hoje foi isso daí, nós aprendemos tudo sobre complemento verbal. Se você gostou, já vai deixando sua curtida aí também, já vai compartilhando com os amigos, tá bom? Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!